Sabe, enquanto nós adorávamos a Jesus Cristo, a presença dele palpável. Mas eu não senti nada. Mas a presença não se sente, a presença se conhece. Ela se conhece, não precisa arrepiar, precisa conhecer. E eu só consigo conhecer a presença tendo intimidade com Jesus. E eu só posso ter intimidade com Jesus no meu quarto com Ele. Mas no meu quarto com Ele necessariamente não é no teu quarto. É um lugar onde você fica só com Ele. Porque seria algo, né? Ele me coloca a morar num lugar tão lindo, que é uma chácara, para quem já foi lá conhece. Aí fala assim: agora o teu momento de intimidade é dentro do teu quarto. Eu ia olhar para ele como os manos, tá me tirando, né, truta? Contemplando as estrelas, o verde da natureza, e tendo um momento a sós com Ele. E isso não tem como não lembrar do princípio de tudo, quando Adão e Eva tinham um relacionamento com Ele todos os dias, se relacionando, conhecendo Ele, prosseguindo em conhecer Ele. Mas chegou um tempo que eles olharam para uma coisa, da qual isso fez com que eles tomassem uma atitude. E hoje, quando eu estava orando, na verdade é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração há dias já, que é: para onde eu estou olhando e o que eu estou vendo? Porque o que vejo, queridos, vai determinar o meu passo, e o meu passo vai direcionar o meu caminho, e o caminho que eu ando vai me guiar para o meu destino, e o meu destino vai conduzir para um propósito. Então, para onde eu estou olhando? Se isso estiver aqui na minha frente, e eu olhar ali, eu vou desviar, porque eu olhei e isso determinou os meus passos, e o meu caminho foi diferente. Mas se eu não estiver olhando, como a palavra de Deus diz, até os jovens tropeçam e caem. Sabe por quê? Assim como nós lemos em Amós, naqueles dias, as jovens formosas e os jovens vão cair de sede. Mas por que eles vão cair de sede? Por quê? Por que os jovens tropeçam e caem? Porque a palavra é a lâmpada e luz para o caminho. Então, se eu não tiver o conhecimento da verdade, a tendência é sim, eu tropeçar e cair. Mas quando eu conheço, ela me ilumina o meu caminho, é o caminho seguro, porque eu não peço para Deus iluminar os meus caminhos, eu ando no dele, que já é iluminado. Aleluia. Mas para onde eu olho e o que eu vejo? Abre comigo em Gênesis. Obrigado, Márcia. Capítulo 3. Versículo 6. Quem abriu diz amém. É o primeiro livro da Bíblia. Esse é facinho. Amém. Diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Até aqui. Vamos orar? Estende suas mãos para cá, queridos, que eu preciso daquilo que você tem, porque sozinho eu não consigo. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, se há algo em mim que impede o teu agir, o teu querer e o teu efetuar nessa noite, seja anulado e aniquilado em nome de Jesus. Toca nos meus lábios, Pai, para que as palavras que eu liberar, Senhor, sejam
do teu coração. Toca nos meus ouvidos, Pai, para que as palavras que eu ouvi, Pai, sejam, Senhor, somente da tua voz. Toca em meus olhos, Pai, para que eu possa somente contemplar aquilo que o Senhor quer que eu veja, Pai. Porque de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer aos meus amados irmãos, mas através do meu amigo fiel, aquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, aquele que me convence, aquele que me guia, que me ensina, através do teu Espírito Santo, que Ele venha ministrar os nossos corações, e encontre os nossos corações como um solo fértil, Pai, para a semente que é a tua palavra, em nome de Jesus, para que possamos sair totalmente diferente, Pai, da maneira que entramos neste lugar, Pai, porque teu é o reino, e teu é o poder, e a ti pertence a glória para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Jesus Cristo. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Queridos, numa conversa anterior entre o pai e os filhos, entre Deus e a sua criação, entre o Senhor e os seus servos, ele disse: olhem para o jardim, olhem tudo, desfrute de tudo, só não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês tocar, certamente morrereis. Aí, numa outra conversa, entre o pai da mentira, entre aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele diz a Eva: não, pode comer, porque se você comer, você se tornará igual a Deus. E Eva, olhando aquele fruto, ela olhou o que era agradável aos olhos, e ela viu uma árvore que poderia lhe dar entendimento. Mas uma conversa anterior, o pai da verdade disse: não coma, filho, não coma, para que você não venha morrer. E aí o pai da mentira disse: você vai ser igual a Deus. Mas o nosso pai disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós, Adão e Eva, já eram igual a Deus. E mais uma vez Satanás mentiu. E a parte do conhecimento, realmente, eles adquiriram. Mas eu tenho comigo no meu espírito que essa parte de entendimento o pai queria dar aos seus filhos num relacionamento. A cada vez que eles se encontrassem no jardim, era o que o pai queria proporcionar para o filho: entendimento. A cada conversa, a cada diálogo, a cada roda de chimarrão, ele queria proporcionar o entendimento aos seus filhos. Mas a Eva olhou e viu, e o passo dela não foi para ter relacionamento com o pai. Mas todos nós conhecemos a história, que eles, ao invés de se aproximar mais e mais do pai, eles se afastaram e foram colocados para fora do jardim. Então ela não olhou para a obediência do pai, ela não viu um relacionamento com o pai, ela escutou uma mentira, e isso fez com que ela e seu esposo se afastassem da verdade. E não foi só com Adão e Eva que aconteceu. Em Êxodo, capítulo 20, hoje nós vamos viajar na Bíblia. O pai diz: o digão é de Gênesis e Apocalipse. É de Gênesis e Apocalipse. Êxodo, capítulo 20.
Eva quis algo imediato. Eu quero agora. Parece, né? Parece. Mas não vamos falar nisso. Parece eu e você. Êxodo 20, versículo 18. No capítulo 19, Deus fala para Moisés que ele quer falar com o povo. E ele diz algumas coisas que o povo deve fazer. Fala para eles se prepararem, estar com as vestes limpas. Falem para eles não tocar no monte, porque quem tocar ou morrerá apedrejado, quem tocar vai morrer. Fala para eles se prepararem. Aí o povo diz para Moisés, tudo que Deus pedir para nós fazer, nós vamos fazer, porque nós queremos ouvir Ele. E o Êxodo, versículo 18 do capítulo 20 diz assim: quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, temeu de medo, retirou-se e pôs-se de longe. E disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E quando o povo viu relâmpagos, trovões, ficou com medo e ficou bem pertinho. Não, ficou bem longe, bem longe. No momento de relacionamento que Deus queria ter com o povo se afastou e disse: fale tu, Moisés, conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, porque nós não queremos morrer. O povo olhou para os relâmpagos, para os trovões e viu a presença, aliás, viu o poder, viu a manifestação da glória de Deus, mas não atentou para a presença. Não atentou para a presença. Porque o poder de Deus sim é relâmpago, é trovão, é uma adoração profética que quebra alguns conceitos nossos. Mas a presença não, ela traz ensino, ela traz entendimento, ela traz morte. Aí o povo olhou o poder, mas não viu a presença, não atentou para a presença, não quis um ensino, não quis um relacionamento, se colocou para longe. Mas também não aconteceu isso só com o povo. Em Números, capítulo 20, eu falei que nós ia viajar. Por isso que é bom vir no estudo bíblico, queridos. Aí a gente não tem dificuldade de achar os capítulos. Mas só por causa disso? Não, porque daí nós vamos conhecer algo que antes nós só conhecia de ouvir falar. Mas depois que a gente conhece a verdade, assim como Jó disse, agora os meus olhos veem, eu ando contigo. Amém? Êxodo 20, versículo 8 ao 13 diz assim: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a rocha, que dê as suas águas, assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e lhes disseram: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a comunidade e os seus animais beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: visto que não cresces em mim,
para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que eu lhe dei. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Moisés olhou para o povo e viu a sua rebeldia. Ele não olhou para a rocha que queria falar com ele. E a rocha que nós conhecemos é Cristo Jesus, que jorra água viva do seu interior. Aqui Deus queria um relacionamento com Moisés, para que a santidade viesse até o povo. Mas Moisés olhou para o povo e viu a sua rebeldia. Ele não olhou para a rocha e viu a sua santidade. Era para ele se relacionar com a rocha. Deus falou: fale com ela, fale com ela, e ela vai jorrar água. Mas Moisés, olhando a rebeldia do povo, contendeu com Deus, com a rocha que é Cristo. Na Bíblia diz, se eu não me engano é Coríntios, diz que a nuvem acompanhava, o poder de Deus, a nuvem acompanhava, a presença acompanhava, a coluna de fogo acompanhava, e a rocha que é Jesus jorrava a água viva. Moisés não entrou na terra prometida não simplesmente porque ele viu a rebeldia do povo e não seguiu o que Deus queria que ele seguisse, mas porque ele bateu na rocha por ver a rebeldia do povo. Aleluia. Mas não foi apenas Moisés que olhou para o povo e tomou uma decisão. Em 1 Samuel, capítulo 13, Deus pede para o rei Saul ir contra os filisteus. E naquela época era de costume, antes de cada batalha, antes de cada combate, sacrificar. Mas não era qualquer um que poderia sacrificar. E naquela oportunidade, o homem que Deus escolheu para sacrificar, o profeta Samuel. 1 Samuel 13, versículo 8 diz assim: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto disse a Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste totalmente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Saul olhou para o povo e viu que o povo não estava com o mesmo coração com ele, e se foi se dispersando. E ele, numa maneira desesperada, porque ele foi um rei escolhido pelo povo, pensando: o que o povo vai pensar de mim, o povo que me escolheu?
preocupado com a sua reputação. Porque reputação, queridos, é aquilo que os outros pensam de você. Caráter é aquilo que Deus sabe de você. E ele preocupado com a sua reputação, não, o povo estava se dispersando. E eu me senti obrigado a fazer o que Deus não me pediu. E sacrifiquei. Porque ele queria a benevolência do Senhor. Como que eu irei para a guerra se o Senhor não for comigo? Mas Samuel disse, cara, para onde você estava olhando? E o que você viu? Você agiu completamente ao contrário que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Para onde eu estou olhando? E o que eu estou vendo? Aí Deus já separou para si um homem que ele viu, que era um homem segundo o seu coração. Naquela tarde, naquele momento, o trono de Saul seria confirmado para sempre em Israel. Mas ele, da mesma forma que Eva, imediatista, eu quero logo esse entendimento. Eu quero logo que o meu reino seja confirmado. E agiu na sua força, na sua vontade, olhando para aquilo que ele achava certo. E vamos adiante em 2 Samuel 11. Aleluia. Vocês estão entendendo? Amém? Porque eu não quero que vocês saiam daqui como o eunuco, que saiu de um culto sem entendimento. Oh, Espírito Santo. 2 Samuel 11 diz assim: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Mas espera aí, nós não lemos ali na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra? Que Davi era? Rei. E onde ele deveria estar? Na guerra. Vamos continuar, versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e essa mulher era muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram: não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou os mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para casa. Até aqui. Ele olhou a beleza daquela mulher, viu que era desejável aos olhos dele, e mandou chamar, mesmo sabendo que ela já tinha um esposo. Ele não olhou para a santidade de Deus, ele não olhou para aquilo que agradara a Deus, ele olhou para o seu desejo. Mas ele não precisava estar ali. Onde ele deveria estar era na guerra. E quando ele olhou e viu o que não era para ele ver, os olhos deles atentaram para aquilo que está diante apenas dos olhos. Em Mateus, para nós dar continuidade, queridos, capítulo 26, versículo 36. Capítulo 26, versículo 36. Creio que é um texto conhecido de todos.
Quando Jesus vai ao Getsemane para orar, eu não vou ler. Ele vai até o Getsemane e ele pede para 3 dos seus discípulos mais próximos ir com ele. E ele vai um pouco mais distante para orar. Mas antes dele ir, ele fala aos seus discípulos: ficai aqui, orai e vigiai comigo, porque o que eu estou sentindo na minha alma é para a morte, é a angústia de morte. Então fiquem aqui, orem, vigiem comigo. Ele quase disse: por favor. E ele saiu, se retirou e foi orar. E quando ele retorna, os seus discípulos estavam dormindo. Ele fala: vocês não podem orar, vigiar nenhuma hora comigo. Ele torna de novo. E isso por 3 vezes eles continuam dormindo. O que eles olharam naquele momento, os seus discípulos? E o que eles viram? Eles olharam o seu cansaço físico. Eles viram que aquele jardim era tão lindo de tirar um cochilo e dormiram. Eles não olharam e não atentaram para a angústia que o seu mestre estava passando. Eles não olharam para os céus, para ver que aquele momento antecedia o cumprimento do propósito eterno de Cristo. Mas eles fecharam as suas pálpebras para não olhar mais nada, para não ver mais nada. Ou seja, se eu não ver, eu não me comprometo. Se eu não estiver olhando, não tem como eu me comprometer. E muitas vezes eu e você agimos dessa maneira. Nós fechamos os nossos olhos para tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor para não precisar se comprometer. Porque se eu não vi a angústia do meu mestre, eu não preciso orar. Para onde eu estou olhando e o que eu estou vendo? O que Jesus estava sentindo era algo para a morte. Seus discípulos não atentaram para isso. Quando Deus falou a Adão e Eva: não coma desse fruto, porque certamente morrereis, eles não atentaram para isso. Quando Deus desceu, lindão, cheiroso, com trovão, com relâmpagos, e o povo olhou tudo aquilo e temeu e teve medo, e disse a Moisés: fala tu conosco e não Deus, para que não morramos. Queridos, conforme para onde eu estou olhando, vai determinar o que eu vou fazer no centro da vontade de Deus. Porque eu posso estar no centro da vontade de Deus, ou seja, eu posso estar onde Deus quer que eu esteja e não fazer a sua vontade. E não fazer a sua vontade. Eu posso estar em uma denominação, ou seja, eu posso estar fazendo parte do corpo de Cristo, eu posso estar fazendo parte da igreja de Cristo, parte da noiva de Cristo, e não fazendo a vontade de Cristo. Porque Adão e Eva estavam exatamente onde Deus os colocou, ou seja, eles estavam no centro da vontade de Deus, mas não fizeram a vontade de Deus. Quando o povo estava esperando Deus, para Deus falar com eles, eles estavam exatamente onde Deus queria falar com eles, no Monte Sinai. Mas eles não fizeram a vontade de Deus, porque naquele momento o que Deus queria que o povo fizesse era: ouçam-me, eu quero falar com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Moisés estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse, e junto com Arão reuniu todo o povo. Ou seja, eles estavam no monte que Deus queria, diante da rocha, e a vontade de Deus era: se relacione com a rocha, fale com a rocha, que ela vai jorrar água viva e vai saciar a sede de todo o povo e dos seus animais. Mas Moisés não fez a vontade de Deus. Ele pegou
o cajado, a vara com a sua mão e feriu por 3 vezes, ou 2, agora não lembro, a rocha. E Saul, Deus falou para ele: vai, combate contra os filisteus. Ele estava onde Deus queria que ele estivesse, exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse, esperando o profeta Samuel para sacrificar, para ir para a guerra. Mas Saul não fez a vontade de Deus, ele fez a sua. Ele olhou para o povo e sacrificou. Davi estava no centro da vontade de Deus, ou seja, Deus escolheu um homem segundo o seu coração para ser rei de Israel. Então ele estava onde Deus queria que ele estivesse, como rei de Israel. Então ele estava no centro da vontade de Deus, mas não fez a vontade de Deus. Ele não foi para a guerra, ele ficou em casa e viu o que não era para ele ver. Os discípulos estavam onde Jesus convidou, chamou, convocou que eles estivessem, ou seja, no centro da vontade de Deus. E o que era para fazer? Interceder, orar e vigiar. E o que eles fizeram? Dormiram. Eles estavam no centro da vontade de Deus, mas não fizeram a vontade de Deus. E o que implica isso, digão? Adão e Eva saíram do paraíso. O relacionamento já não era mais o mesmo. Eles estavam distantes do jardim. O povo não ia mais ouvir Deus. Deus disse para o povo: enquanto houver profeta no meio de vós, eu falarei através dos profetas. E a vontade de Deus nunca foi de colocar uma tábua, uma pedra com os mandamentos. Quando Moisés subiu, ele falou para Moisés: os mandamentos são esses, agora eu quero falar para o povo. Mas o povo endureceu o coração, aí Deus teve que fazer a lei. A lei, queridos, foi porque eu e você, como povo lá no Egito, não atentamos para a graça, porque o povo não fez nada para sair do Egito. Não fez nada, graça, favor imerecido. Mas no monte de Sinai, Deus falou: cara, eu não vou mais falar com o povo enquanto houver profeta, falarei por meio dos profetas. Aí numa determinada ocasião, Arão e Miriam, irmã de Moisés, falam: pô, Deus só fala com Moisés. Mas era o que eles tinham escolhido há um tempo atrás. E quando Moisés feriu a rocha, ele não introduziu o povo na terra prometida. Quem fez isso foi Josué. E quando Saul fez aquilo que era contra a vontade de Deus, ou seja, estando no centro e não fazendo a vontade, fazendo a sua própria vontade, o que lhe foi tirado? O reino. E quando Davi não fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, aquilo que Deus queria que ele fizesse, porque Davi era um homem que ia para a guerra sempre, mesmo quando não era necessidado os reis irem, Davi ia. E naquela ocasião ele ficou em casa. E quando o profeta Natan chega até ele e fala o que Deus tinha falado a ele em relação ao que Davi fez, a espada não se apartou da sua casa. Deus é tão lindo que ele começa a mudar essa história. Porque quando os discípulos estavam lá não atentando para o que era ser feito, depois que eles entenderam que não adiantava apenas estar no centro da vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus, aquele que dormia depois negou. Mas depois teve um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo.
Ou seja, queridos, eu e você temos a oportunidade de não sair mais do jardim, de que como reis nessa terra, não tirar de nós essa coroa, para estabelecer o reino dos céus, porque é um filho do rei, somos filho de um rei, aonde se eu sou filho de rei, eu preciso fazer com que o reino do meu pai seja estabelecido na terra. E se eu sou um discípulo, eu tenho que atentar para aquilo que o meu mestre quer que eu faça, não fazer a minha vontade, porque a minha vontade deu no que deu. Durante 22 anos eu fiz somente a minha vontade, somente a minha vontade, e eu já colhi as consequências do que é fazer a minha vontade, e colho até hoje algumas delas, porque Deus perdoa, mas tem a consequência. Deus perdoou Davi, perdoou Adão e Eva, perdoou Saul, perdoou todos eles, mas teve uma consequência. Mas eu e você temos a oportunidade, queridos, de olhar e ver algo diferente, de olhar e não ver mais com a nossa perspectiva, mas ver a perspectiva dos céus. Porque Deus não vê conforme o homem vê aquilo que está diante dos olhos, Deus vê o coração, o mais íntimo do coração. Mas como eu vou ver como Deus vê? Como? Eu vou ver como Jesus vê? Querido, só tem uma maneira: na cruz. Somente na cruz, eu e você vamos ver conforme Jesus vê. Somente nela. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que um dos últimas coisas que o nosso mestre fez, que Jesus Cristo fez, é uma das primeiras que eu e você temos que fazer. É igual aqueles dois profetas, Elias e Eliseu, ou Eliseu e Elias. Quem que veio primeiro, Chiquinho? Elias e Eliseu. O último milagre de Elias foi abrir o Jordão, e esse foi o primeiro de Eliseu. E a última coisa que o meu mestre e o teu mestre, o meu Senhor e o teu Senhor, o meu pai e o teu pai fez, foi ser crucificado. E para nós vermos conforme Ele vê, é a primeira coisa que nós temos que fazer. Para nós olharmos as coisas e ver conforme Ele vê. Números 13 conta que Moisés mandou os espias a espiar a terra. Foram 12. Dentre desses 12, 10 vieram falando que a terra, sim, manava leite e mel, era uma terra boa, mas eles se viam como gafanhotos diante dos gigantes. Mas 2 deles falaram: subamos animosamente e possuamos a terra e comamos eles como pão. Olha a diferença. Eles foram olhar as mesmas coisas, eles viram as mesmas coisas, mas o relato foi totalmente diferente. Por isso que às vezes, queridos, alguns passam informações de uma mesma coisa, ou seja, do reino, de uma maneira totalmente distorcida, porque a perspectiva que eles veem é terrena, não provém dos céus. Josué e Caleb viram os céus, eles viram o tamanho do Deus que eles serviram, não o tamanho dos gigantes que eles iam enfrentar. Eles viram o amor de Cristo, não o tamanho da muralha de Jericó. E aqueles outros 10, além de olharem da maneira terrena o que eles estavam tentando fazer, conduzir o povo para o mesmo. Ou seja, o caminho, o passo que eles queriam que o povo desse era um passo de retorno para o Egito, um caminho de escravidão, com o destino de ser escravo, com o propósito de voltar a servir Faraó. Faraó na figura de Satanás. E aqueles 2 homens, aqueles 2 meninos falaram: não,
A terra é boa sim, ela mana leite e mel. E nós vamos subir animosamente, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso é conosco. Ele é conosco. E aí, ou seja, o que eu olho e o que eu vejo determina o que vai acontecer, queridos. Porque para aquele povo, 40 dias se transformou em 40 anos. Então o que eu olho e o que eu vejo transforma. Para Josué e Caleb, se transformou num propósito de conduzir o povo para a terra prometida. Ou seja, eles estavam no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Para eles não era um peso ficar 40 dias no deserto. O povo estava num círculo, ou seja, caminhando em círculo. Mas Josué e Caleb estavam num ciclo de Deus, para que eles entrassem e herdassem a terra prometida. Para onde estou olhando e o que eu estou vendo? Eu olho as circunstâncias e vejo o tamanho do gigante, o tamanho da muralha, ou eu confio naquilo que está dentro de mim, pois aquilo que está dentro de nós é maior do que está no mundo. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, não olhe mais as circunstâncias com a perspectiva da terra. Não olhe mais. Olhe com aquilo conforme os céus vêm. Enquanto o povo olhava para aquele filisteu enorme, que há 40 dias vinha e aterrorizava o povo olhava e via: estamos perdidos. Aí vem um menino mirradinho, e ele olhou aquele gigante e viu uma oportunidade de o nome de Deus ser glorificado. Onde alguns veem dificuldade, outros veem oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Por isso, amados, o jardim de Deus é algo que eu e você não podemos perder. O relacionamento com o Pai nós não podemos perder. Porque todos os textos que nós lemos, uma das coisas que se perdeu foi o relacionamento. A intimidade, ela gera santidade. A santidade, queridos, ela gera unção. A unção gera autoridade. Quando eu sou íntimo, ou seja, o meu coração se converte ao coração do meu Pai, e o coração do Pai se converte ao coração do Filho, e eu vejo tudo que o Pai faz e faço igualmente. Olhe para o Pai. Olhe para o Pai. Olhe para o Pai. Olha para Ele. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo da exortação, da correção, do confronto. Porque tudo isso, se recebermos o nosso espírito, é para nos alinharmos com o propósito eterno. Mas se recebermos a nossa alma, desanimamos. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele, olhe o que Ele está fazendo. Atenta para aquilo que Ele quer que eu e você façamos. Ele quer nos relacionar conosco. Aleluia. Aleluia. Apocalipse, capítulo 4. Porque quando eu e você temos intimidade com Ele, quando nós nos relacionamos com Ele, queridos, nós vemos maravilhas. Nós vemos algo que os nossos olhos terrenos não conseguem ver. Nós tocamos onde as nossas mãos não conseguem tocar. Nós pisamos onde os nossos pés não conseguem pisar. Mas por que estamos olhando para Ele? Não por simplesmente o que está acontecendo à volta, porque João viu exatamente tudo o que ia acontecer com cada igreja, se ela não seguisse o que Jesus queria.
E ele poderia desanimar, mas ele continuou ali. Ele poderia ver e caramba, a igreja não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. Mas ele permaneceu na intimidade, ele permaneceu no relacionamento, não importando com as circunstâncias, fazendo a vontade do Pai e não a dele. E olha o que ele viu. Apocalipse capítulo 4, ele... Eita Deus! Diz assim: depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Sobe aqui e te mostrarei coisas que vão acontecer. Sobe. Ele disse assim, ó, veja com uma perspectiva diferente. Ah, eu sou doido. Ele falou assim: veja conforme eu vejo. Não olhe na terra, olhe no alto. Sobe aqui e veja conforme eu vejo. Sobe aqui que eu vou te mostrar. Sobe. Para de olhar as coisas que são agradáveis aos teus olhos e olhas para as coisas eternas. Sobe. Agora não dá vontade de descer. Sobe aqui. Sobe, porque quando eu e você subimos, queridos, não dá vontade de descer. Porque quando nós adoramos e entramos no Santo dos Santos, não dá vontade de parar. Porque quando oramos e o Espírito Santo vem, não dá vontade de parar. E quando pregamos e Ele vem, não dá vontade de parar. Porque quando nós subimos, nós não queremos mais descer. Por isso que Pedro disse: vou ficar aqui, vamos construir uma tenda. Eu construo uma para você, eu construo uma para Moisés, eu construo uma para Elias, e a gente fica aqui. E você, Pedro, eu posso ficar no sereno, o importante é eu estar aqui perto de vocês. Só que Jesus não, desça. Sabe por que eu e você temos que subir, queridos? Para nós poder descer para o vale e falar as maravilhas do reino. Para nós podermos olhar para os céus, ver os céus e falar dos céus, não das minhas coisas, só do céu, porque lá é o nosso lugar. Aleluia. Sobe aqui. E eu olhei e vi. Para onde estou olhando e o que eu estou vendo. Eu e você precisamos estar no centro da vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias, independente dos nossos desejos. Porque nós vimos o que acontece quando homens e mulheres atentam simplesmente para as suas vontades. A nossa vontade nos mata espiritualmente. A vontade de Deus nos mata para essa terra, para vivermos em espírito e em verdade. Não tem jeito, queridos. Ou nós morremos, ou nós morremos. Ou eu morro para mim, para viver para Cristo, ou eu morro para Cristo, para viver para mim. Para onde estou olhando e o que eu estou vendo? Jesus disse: o que eu estou sentindo é para a morte. Ou seja, estava fazendo a vontade do Pai. No centro da vontade, fazendo a vontade, é para a morte. Para Adão e Eva, ele disse: não come, não toque, senão vocês vão morrer. Não tem jeito, queridos. Ou eu me deixo ser crucificado, porque quem vai forçado para a cruz, queridos, é só ladrão. Quem viu aquele filme Paixão de Cristo, Jesus sabia, ele abraçava, e o outro ladrão disse: ô louco, abraça a cruz, porque ele queria fazer a vontade do Pai. Os outros dois estavam indo forçados, porque quando Barrabás foi solto, ele pulou de alegria, porque ele ia ser forçado,
para ser crucificado. Filho, vai porque sabe que é a melhor coisa a se fazer. Estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas tudo isso, quem vai determinar é para onde eu estou olhando. Para onde eu estou olhando e o que eu estou vendo. Mateus 6, 22 e 23 diz assim, para encerrar, ou melhor, para começar. Porque eu e você precisamos dar uma resposta. Amém? Diz assim a palavra de Deus: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas. Mas agora, queridos, se é luz, aleluia, é de glória em glória a minha e a tua transformação. É de glória em glória andar, continuar, prosseguindo, conhecendo, buscando, querendo mais, para não cometermos os mesmos erros que cometemos, e nem que Adão e Eva, Samuel, Saul, Davi, os discípulos, o povo, Moisés. Em nome de Jesus, abra os olhos do moço para que eles vejam. Abra os olhos do moço para que ele olhe conforme Deus vê. E como eu disse, só na cruz nós vamos ver como Jesus viu, como ele vê. Na cruz ele viu o coração daqueles homens, não a atitude. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava vendo a atitude, ele estava vendo o coração. E da mesma forma ele olhou para nós, vendo os nossos corações. Fecha os teus olhos e abra os olhos do teu coração. Abra os olhos espirituais para você olhar e ver. Eu olho uma nuvem e eu entro nela porque eu não tenho medo. Não tenha medo de estar na presença. Não tenha medo.